Boa noite, tudo bem? Enquanto os irmãos estavam adorando, eu tive um senso no meu coração muito grande de inadequação, de não me sentir adequado para falar. Porque a igreja de Jesus, ela é muito importante para Ele. E eu, no meu coração, me senti inadequado para falar. Eu tinha um sermão pronto, específico, e eu fui orar, e enquanto eu orava, por causa desse senso que eu estava sentindo, veio ao meu coração um versículo que é uma verdade, uma chave espiritual que eu quero compartilhar com você. E essa verdade espiritual, ela tem a ver com o ministério profético. Então, se você deseja aprender sobre a unção e o ministério profético, é sobre isso que eu vou falar agora. Mas eu vou falar de uma maneira diferente, talvez, do que você esteja acostumado a relacionar e pensar ser o ministério profético. Por quê? Porque, na minha opinião, ser um profeta é ter um trabalho de tempo integral de ser amigo de Deus. Para mim, é isso que significa ser um profeta. Não tem a ver com você entregar muitas profecias. E nesse sentido, eu penso que isso é o profético. O profético não é simplesmente profecias. O profético não é simplesmente prever o futuro. Isso está incluso, claro, na profecia. Existe isso, mas eu creio que vai além disso. E então eu queria transmitir para você hoje, se o Espírito Santo assim permitir, a verdade que eu creio ser o fundamento ou peça central para girar essas engrenagens aí do trabalho, do serviço, do ministério profético. Ou seja, se você quer ter mais da realidade profética na sua vida, na sua comunidade, no seu ministério, na sua família, como que você pode fazer isso? Então eu queria compartilhar com você hoje essa verdade, e eu vou fazer isso lendo um versículo da Bíblia, no Antigo Testamento, na seção dos profetas da Bíblia. Existe um profeta chamado Amós, livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós 3, versículo 7. Eu creio que nesse versículo existe uma verdade muito basilar, muito fundamental para entender o ministério, o ofício, o trabalho do profeta, a unção profética, ou seja, tudo que realmente é profético, por assim dizer, eu creio que tem a ver com esse versículo. E você vai perceber que se você tiver um coração aberto, isso pode ser para você também. Amós 3, versículo 7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Vou ler mais uma vez. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, em primeiro lugar, eu quero mostrar para você a maneira um tanto quanto não precisa na interpretação dessa passagem. Ou seja, nós podemos ler esse versículo e faltar a nós uma mente afiada para interpretar. Quando nós lemos esse versículo da seguinte perspectiva:
Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar seu segredo aos seus servos os profetas. Aí a gente pode pensar assim: olha só, os profetas são uns caras muito especiais. Por quê? Porque certamente Deus fala com eles tudo o que quer fazer. Uau! Os profetas são especiais. Deus decide fazer alguma coisa e Ele vai lá e fala com os profetas. Isso não está errado, mas é uma leitura ainda insuficiente diante da verdade que está aqui contida nesse versículo. Porque esse versículo contém uma verdade que vai além do simples fato de Deus transmitir informações para uma categoria de pessoas chamada profetas. Por quê? Porque nesse versículo existe nele a verdade que nós podemos chamar como Deus trabalha. Qual é o meio através do qual Deus age? Qual é o processo que Deus se engaja para que as coisas aconteçam na história, para que as coisas aconteçam na terra? Qual é a chave para conhecer a ação de Deus? Veja o que ele diz: que certamente o Senhor Deus não fará. Tem a palavra fará, é fazer, então tem a ver com ação. Não tem a ver simplesmente com revelação, tem a ver com ação. Nós queremos a ação de Deus na nossa vida, mas para ter a ação de Deus na nossa vida, nós precisamos entender como Deus tem agido na história e nos alinharmos com o modo de Deus de agir na história, para conseguir de alguma forma absorver esse agir de Deus na nossa vida também. Certamente o Senhor Deus não fará qualquer coisa. Certamente o Senhor Deus, quando fizer, Ele fará por meio de um processo. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes o quê? O que está aí no versículo? Revelar. Qual é a primeira verdade que você tem que entender? Revelação precede ação. Revelação precede movimento. Revelação precede serviço. Revelação precede a obra. Existe muita gente que quer ação, muita gente que quer movimento, mas a questão é se eu estou ouvindo, a questão é se Deus está revelando, a questão é se aquilo que está sendo feito a partir do falar de Deus, ou se acontece a partir da agitação do ser humano. Certamente o Senhor Deus não fará sem antes revelar. Revelar precede o fazer. Por que será que eu não vejo Deus fazendo? Porque eu não estou ouvindo Ele falar para revelar. Deus não quer produção, Deus quer atenção. Antes de Deus fazer, Ele fala. Antes de Deus fazer, Ele fala. Tanto que o falar de Deus na Bíblia é o que faz. Disse Deus: haja, e ouve. Por que não está havendo tanta coisa hoje em dia? Porque não existe quem queira ouvir o haja. Para que haja na sua vida, você precisa ter ouvidos para ouvir.
Não adianta simplesmente pedir para Deus e reclamar. Na verdade, o que a gente mais faz é reclamar, né? Reclamar com Deus de que Ele não está fazendo, porque certamente o Senhor Deus não fará sem antes revelar. E esse princípio permeia a Bíblia inteira. Tudo o que Deus fez de significativo na Bíblia, Ele o fez porque previamente Ele revelou. Eu vou provar para você. No início de tudo, na criação, Deus criou os céus e a terra. Deus fez tudo maravilhoso, mas Ele chegou no momento ápice da criação, quando Ele iria criar a humanidade. Mas antes de Deus criar, o que Ele fez? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pergunto: precisava Deus falar sobre criar o homem antes de criar o homem? Ele não precisa disso. Mas Ele decidiu que antes de criar, Ele iria conversar sobre o fato que Ele iria criar. Porque Deus não passa do planejamento direto para a ação. Ele planeja e depois Ele compartilha e depois Ele executa. Ele planeja, Ele pensa, Ele deseja, mas aquilo que Ele pensa e deseja, Ele compartilha. E a partir desse compartilhar, vem a execução. Ele não pensou, vou criar o homem, e saiu criando. Ele pensou, vou criar o homem, e falou, façamos o homem. E esse versículo para mim, façamos o homem, me lembra a doutrina da Trindade, porque Ele não havia criado o ser humano. Então, com quem Deus conversou? Com o próprio Jesus, com o Espírito Santo. Foi uma conversa da Trindade. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o que Ele quer fazer. E quando Ele cria o ser humano, Ele cria o ser humano para dominar, amém? Mas se Ele só quisesse que o ser humano dominasse, Ele diria, domine. Mas Ele falou assim para o ser humano, você vai ser minha imagem e semelhança. Você não falou, Ele fez imagem e semelhança. Por que Deus fez o homem em imagem e semelhança? Ora, a palavra imagem significa que o ser humano foi criado para refletir Deus. Como um espelho, o ser humano iria refletir a realidade de Deus para a criação, amém? Mas a palavra semelhança, por que criar o homem na semelhança? Porque se você parar para pensar, Salmo 19, por exemplo, diz que os céus, eles manifestam a glória de Deus. Então, de alguma forma, a criação, ela é imagem de Deus num sentido específico que só a criação inanimada é. Então, a criação reflete a glória de Deus de alguma forma. Então, a criação de alguma forma é imagem. Mas a pergunta é, por que Ele, além de fazer o ser humano imagem, Ele fez semelhança? Semelhança. Porque eu não posso ter um diálogo com alguém que não é semelhante a mim. Eu sei que alguns de vocês talvez conversam com as plantas, conversam com o cachorro, mas você sabe que eles meio que não entendem exatamente o que você está falando, né? Eu sei que alguns acreditam piamente que eles estão entendendo, mas assim,
em linhas gerais eles não estão entendendo, tá? Talvez está passando uma coisa boa, mas geralmente eles não respondem. São momentos raríssimos, ok? Quando Deus fala numa árvore ou num bicho, e é Deus usando aquilo, não é que aquilo tem uma propriedade intrínseca. Deus criou o homem semelhante a Ele, porque Ele queria que no homem tivesse algo como tem nele, e esse algo permitisse que houvesse uma conversa. Por quê? Porque seria somente na medida que essa conversa entre Deus e o ser humano acontecesse, é que a autoridade dele seria exercida. A autoridade de Adão não seria exercida independente da comunhão de Adão com Deus. Tanto que, na minha opinião, ou seja, assim diz eu, não a Bíblia, eu não acho que Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal com uma intenção ruim. Pensa, Adão não tinha muito o que fazer na vida, né? O que ele tinha para fazer? Não tinha muita coisa para fazer, além de fazer o que Deus mandou ele fazer: dominar. O que eu creio que Adão quis fazer quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal é adquirir a capacidade de dominar sem ter que passar pelo processo constante de comungar. Ou seja, eu recebo a independência do pensamento, da razão, e eu exerço o domínio independente da relação. O nome disso hoje em dia chama Seminário de Teologia. Zoeira, estou brincando. Mas o que é muita teologia para muitas pessoas? Eu quero conhecer o que Deus pensa, o que é esse negócio. Mas elas querem conhecer sem passar pelo processo de relacionar. Porque aquilo que eu conheço, em termos intelectuais, aquilo que eu conheço eu domino. Nós queremos, por exemplo, ter um vasto conhecimento de carros, sei lá, tocando qualquer coisa aqui. Quero conhecer motor de carro. Eu estudo bastante, então eu tenho um domínio naquela área, ok? Qual que é o problema? Todas as vezes que esse mesmo tipo de pensamento é empregado na teologia, a morte se instala. Por quê? Porque ninguém domina Deus. Entende? Não é que é errado buscar conhecimento, não, é bom. Mas qual é a questão? É que a árvore do conhecimento do bem e do mal foi um conhecimento, e aí eu estou colocando, é totalmente minha perspectiva, para fazer o que Deus queria, e isso é totalmente minha perspectiva, você não tem que concordar com isso. Mas eu acredito que ele estava fazendo isso, estava tendo um acesso ao conhecimento para exercer uma função sem ter que ter a relação. E a questão é que o domínio seria exercido na medida que houvesse o relacionamento. Se você tocar em frente a história da Bíblia, vai chegar um momento que Deus, a humanidade está em uma crise profunda, os filhos de Deus coabitando com as filhas dos homens, nascendo gigantes, e o coração de Deus está ali pesado, carregado, e Deus vai enviar juízo sobre a terra. O que é que impede Deus de enviar juízo? Nada. Era só ele chegar aí. Mas antes de enviar juízo, o que ele fez? Ele foi conversar com Noé. Ô Noé, deixa eu conversar com você um negócio. Antes de Deus enviar o dilúvio, Ele revelou o dilúvio. Certamente antes de Deus fazer, Ele revela. E o interessante é que é exatamente nessa revelação é que se cria uma base de uma construção para aquilo que Ele queria fazer. Deus não passa do projeto para a execução. Ele projeta, compartilha e executa. Ele pensou, vou enviar o dilúvio,
mas antes ele compartilhou sobre o dilúvio. Se você passar os anos, imagina, se Deus quisesse criar um povo para ele não poderia fazer? Só fazer assim, ó, né? Pronto, criou um povo. Mas não, ele não fez isso. O que ele fez? O Abraão. E ele começa a conversar com Abraão. E a amizade de Deus com Abraão foi a base da construção do povo de Israel. Antes de Deus fazer, ele desenvolve amizade e revela o seu coração. Ele queria estabelecer a lei sobre o povo de Israel. Era só ele enviar um anjo, está aqui a lei. Mas antes de fazer isso, ele queria libertar o povo do Egito. Era só ele fazer assim, ó, está liberto. Mas ele esperou 40 anos. Moisés tinha 40 anos. E aos 40 ele foi para o deserto. Se eu não me engano, Moisés não ficou, eu posso estar errado na conta, mas parece que Israel não saiu com 400 anos. Mas é 413 ou 30, uma coisa assim, não é? É 3 ou 30? 3? 30. Por que é que Israel não saiu com 400, mas com 430? Porque Moisés não ficou pronto no ano 429. Profundo isso, né? Se ficasse no 429, saía no 429. Deu 400 anos, é a hora. Mas calma que o Moisés não está pronto ainda. Até que o dia que Moisés descansa nesse negócio de ser amigo de Deus, Deus revela para Moisés o que está para fazer. Porque parece que Moisés sabia o que Deus queria fazer, porque no início da história dele ele matou um egípcio, então parece que ele tinha alguma noção do que Deus queria fazer. Mas Deus não vai fazer com quem sabe simplesmente na cabeça o que Ele quer fazer. Ele faz com gente que ouviu revelação, com gente que ouviu Deus falando, não é só porque leu num livro. E o princípio que eu estou dizendo então é o seguinte: que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O que eu estou dizendo é o seguinte: não é que Deus, quando vai fazer algo, fala com o profeta, mas é que sempre quando tem alguém ouvindo, Deus compartilha e faz, e aquele que ouve se torna profeta. Ou seja, não é que Deus só vai falar com os profetas, não, é que aquele que estiver disponível para ouvir, esse será chamado de profeta. E você não precisa ter chamado assim, sabe? Oh meu filho, tu serás um profeta. Não, porque esse negócio, se o seu trabalho é ser profeta ou não, esse não é o mais importante. A questão é se você é profético. E profético não é que se você é meio estranho, que você faz uns negócios assim, que você joga óleo, toca chofar. Tudo isso é bom. Tudo isso é bom. Mas sabe por que tem tanta simbologia? Meu Deus. Agora até eu fiquei meio assim. Mas vamos lá, vamos devagar, né? Sabe por que tem tanta simbologia no meio do ministério profético hoje?
porque Deus até fala por meio de símbolos. Mas a verdade é que muita simbologia profética é Deus falando com gente preguiçosa que não quer gastar tempo para ouvir exatamente o que Ele está para falar. Porque Ele chega para... Eu não estou dizendo que Arão e Miriam eram preguiçosos, tá? Mas Ele chega para Miriam e Arão e fala assim: se tiver um profeta no meio do povo, eu falo com ele por meio de sonhos, visões, eu falo. Mas não é assim com o meu servo Moisés. Eu falo com ele face a face, como quem fala com um amigo. Sabe por que tem tanta simbologia? Porque a gente está precisando de uma macumba. Sabe o que é macumba? Sabe o que é bruxaria? É mover o mundo espiritual sem ter relacionamento. Porque como é que eu faço? Eu ofereço um negócio, seja o que for, né? E o mundo espiritual move. Esse é o problema do profético hoje, é cheio dessas coisas. Mas e a amizade com Jesus? E ele diz assim na Bíblia: não vos chamo mais servos, mas chamo amigos. Ou seja, da parte dele tem uma disposição de ser amigo grandona. Mas a gente ainda está querendo, sabe o quê? Princípios espirituais. Porque Deus se move por princípios. Para pensar comigo. Deus se move por princípios? Sim, se isso significa Deus não fica cometendo pecados para se mover, claro. Deus é ético ao se mover, claro. Mas a frase Deus se move por princípios muitas vezes significa na cabeça das pessoas assim: eu obedeci as regras e agora Deus vai ter que me obedecer porque eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte e agora Deus tem que fazer a dele. Não é assim que a gente pensa? Eu dei o dízimo, Ele tem que me abençoar. Eu orei, eu tenho que ser ungido. Eu andei em santidade no namoro, eu vou ter um casamento abençoado. Será que Deus só se move por princípios? Vamos piorar? Será que Deus não quebra princípios? Será que Deus não quebra princípios que Ele mesmo estabeleceu? Então vamos pensar aqui. Deus fez o tabernáculo. No tabernáculo tinha pães. Esses pães só o sacerdote podia comer. Um dia, Davi está morrendo de fome, vai lá e come os pães que era proibido comer e não morreu. Passa os anos, Jesus está no sábado fazendo algo que o pessoal considerava errado fazer na época lá. E eles falam: Jesus e teus discípulos estão colhendo espiga de milho no sábado, que é errado. Em vez de Jesus falar: não é errado não. O que ele faz? Cita a passagem de Davi. Mas e Davi, que estava com fome, entrou na casa de Deus, comeu dos pães. Pensa comigo. Davi quebrou um princípio e não cometeu pecado ao quebrar o princípio. Como que pode isso ter acontecido? Porque o princípio foi criado, foi dado para um propósito. E Davi com fome, morto, o propósito não se cumpre. E o propósito era o quê? Relacionamento com Deus. Aquele tabernáculo todo existia para quê? Para amizade. Só que como Davi já tinha a amizade, o símbolo não fazia mais sentido. E o que a gente quer hoje é símbolo e princípio, um monte de coisa. E o fato é que tudo se resume a um relacionamento. Eu e tu. Ou o eu sou e, esse negócio aqui que é eu também. Tudo se resume a isso. Tudo se resume a você conversar com Ele. Eu quero te falar um negócio. Tem gente que ora, mas não tem comunhão com Deus. Porque a gente pode jogar uma torrente de palavras diante de Deus, de joelhos. Esse é meu momento devocional. Ó Deus, tu bem sabes que ilmo por meio desta requisitar-te que abençoe minha prole. E não tem problema se você fala assim. Se você fala assim sempre, Vai beijar sua esposa e fala: ser humana.
mirar-te-ei em vossos lábios. Se você fala assim sempre, tudo bem. Mas se não, sabe, que é tranquilo se você fala assim. A gente ora, mas quantas vezes você teve consciência que você está conversando com alguém? Eu lembro uma história de um pastor, e assim, pior que é verdade, viu? Que fez o propósito de orar todo dia 3 da manhã. Ele acordava, Pai, em nome de Jesus, orava, homem de oração, homem do fogo. 15 dias orando. Quando ele está encerrando a corrente lá que ele fez, o propósito que ele fez, último dia ele fala, Pai, em nome de Jesus. Ele se ajoelha para orar. Aí o Espírito Santo fala com ele assim, mas você é muito mal educado, né, menino? E o cara era velho. Você é muito mal educado, né? Você vem aqui, fala. Eu escuto o que você fala. Quando vou dar minha opinião sobre o que você falou, você levanta e vai embora. Como que Deus faz? Ele faz na medida que Ele fala. Como que nós podemos liberar a ação de Deus sobre a nossa geração? Muitos anos atrás, lá no Goiás, lá na Rubiataba, um amigo de Deus, chamado João, seu João, também conhecido como John Walker, ensinando sobre isso, eles escreveram uma música, era mais ou menos assim: há tanto tempo estou a procurar homens que queiram ser meus amigos. Há tanto tempo estou a chamar e não escuto resposta. Não quero tantas atividades, mas que escutem a mim. Não estou procurando servos, mas quero encontrar amigos. Se Deus encontrasse um amigo hoje aqui, uma pessoa que dissesse assim: Deus, cansei desse negócio de religião, sabe? Se o Senhor está querendo alguém que pode ser seu amigo, mesmo que seja alguém escrachado, alguém que tem um monte de problema na vida, se o Senhor pode ser amigo de uma pessoa assim, eu estou aqui, Senhor. Porque se Deus encontra uma pessoa, sabe, Noé era um só, Abraão era um só, Moisés era um só, Davi era um só. Se Deus encontra só um hoje, eu acho que a nação vai ter avivamento. E talvez o nosso maior desafio hoje é como edificar
uma comunidade que tem esse coração de querer ser amigo de Deus. Um povo que coletivamente quer mais do que tudo dar atenção para Ele. Porque eu acredito que se o Senhor encontra isso na terra, é como um ventre que vai gerar e dar à luz avivamento, vai gerar e dar à luz o propósito de Deus na terra. E acontece que mensagens como essa são pregadas há muitos anos no Brasil. E não aconteceram grandes coisas ainda, não é porque a mensagem está errada. Mas é igual Moisés. Um ano a mais, um ano a menos. Você já parou para pensar que o Senhor Jesus, que é a resposta para todos os dilemas do mundo, ficou 30 anos em silêncio antes de começar o ministério? E o ministério dele foi de 3 anos. Tem gente que nunca ficou em silêncio 3 anos, mas quer ter um ministério de 30. E um último pensamento. Se você fosse Deus e olhasse a humanidade toda em pecado e perdição, qual solução você daria? Cada um de nós daria uma coisa. Eu tenho pensado que eu enviaria uma vacina. Eu enviava uma vacina e curava todo mundo do pecado. Deus, diferentemente disso, ao invés de enviar uma solução, veio em pessoa. O Verbo se fez carne. Porque a solução de tudo na sua vida não é algo, é alguém. É Ele. Para todas as perguntas, a resposta é Jesus. Se você hoje decide abrir o seu coração para uma amizade verdadeira com Jesus, se prepara. Você vai ter a vida mais feliz que é possível ter, porque na sua presença existe plenitude de alegria, mesmo quando vem dias difíceis. Então eu queria que você ficasse em pé nesse momento.